venho agradecer o convite da Jaque para estar aqui, né, falando sobre esse assunto. Na verdade, a Jaque sugeriu para que a gente falasse algo, né, dentro da família multiespécie, alguma coisa relacionada ao luto, e aí foi onde, então, a gente resolveu falar sobre isso, que é um assunto bastante delicado, né, então, primeiramente, né, obrigada pelo convite para a gente estar falando aqui, né, eu sou médica veterinária, eu e a Jaque, nós nos conhecemos no curso de medicina veterinária sistêmica, e eu sou veterinária formada há 27 anos, mais de 20 anos, 25, na verdade, dentro da carreira acadêmica, e na pandemia, acabei fazendo uma transição de carreira, por conta de cursos, né, que eu havia feito, como terapeuta. Na verdade, foi a dor do luto, foi uma dor do luto que fez com que eu fosse buscar ajuda para mim, me terapeutizar e buscar, né, autocura e fazendo cursos, e eu me acabei me encontrando nessa área. Então, por isso que eu acho que o luto, né, quando a gente atua dentro dessa área como terapeuta, diferente do psicólogo, né, diferente quem da área médica, o terapeuta é um agente de transformação. E a gente só consegue, né, ser, né, um agente de transformação para o outro, né, dar a mão para o outro, ou mostrar um caminho para o outro, quando a gente já percorreu esse caminho, né? Então nesse processo, né, o luto foi vivenciado, e aí eu acabei me tornando terapeuta, fiz alguns cursos humanos, e depois veio a visão sistêmica, onde a gente vai ver onde que esses animais estão inseridos conosco na nossa vida e no processo de morte, né? Por isso que o luto dos animais hoje, independente se é por eutanásia ou não, né? É um processo bastante... O luto hoje, ele é um processo muito delicado e doloroso quando se cria um vínculo muito forte com os animais. E a sistêmica, a visão sistêmica veterinária, ela nos faz a gente compreender isso, né? Então, na verdade, hoje eu larguei a docência dentro da carreira acadêmica mesmo, da universidade. Eu ainda ministro aula na pós-graduação, dentro de uma área, mas muito pouco, porque hoje praticamente a área como terapeuta hoje é o meu propósito de vida, né? E é isso. Tem muitas Ai, que lindo. pessoas que eu estou vendo aqui que eu conheço. Ai, que bacana. E você também, Oide, você adere à questão da consciência, né? Daquela comunicação também nos seus atendimentos, né? Sim, na verdade, o meu atendimento sistêmico, né, eu não utilizo a constelação, né, a Uhum. constelação é uma, vamos dizer a palavra ferramenta, né, uma técnica, na qual a gente pode acessar o campo morfogenético, para acessar alguma informação. E, na verdade, eu acabo utilizando outras formas de acessar o campo de informação, que aí é a comunicação intuitiva. A física quântica me ajuda muito nesse processo das ressonâncias, para eu entender alguns processos, né? A medicina germânica também tem uma base, em alguns momentos eu utilizo. Então, eu acabei juntando algumas técnicas, né? Isso para os atendimentos quando a gente vai estar avaliando as doenças físicas ou comportamentais, né? No luto, basicamente, eu acabo utilizando a comunicação intuitiva, onde eu realizo a comunicação com a consciência do animal. E a consciência, ela é eterna, né? A física quântica já nos comprova isso, a existência dessa consciência, mesmo que o animal parta, ou, na verdade, qualquer ser que tem consciência, essa consciência ela não se perde nunca. E por isso que a gente consegue acessar esse campo de informação, né, para fazer a comunicação intuitiva, mesmo com os animais que
que já partiram, né? E aí, por isso que uma parte, né, do atendimento de acolhimento ao luto vem a comunicação intuitiva, né? Mas se apresenta também, porque tem muita gente aqui do meu público também, fala um pouquinho o que você faz, e aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o luto. Legal. Bom, gente, para quem não me conhece, eu também sou médica veterinária sistêmica, trabalho com as constelações, né, tanto para os tutores quanto para os animais, exatamente por isso, né, desse processo que a Edi falou, como esses animais hoje estão inseridos, né, nessa família humana e o lugar que eles ocupam hoje na nossa vida, né, então a gente acaba trabalhando com esse processo para que fique leve para os dois lados. Também trabalho com as terapias holísticas, né, para tratar a parte de corpo energético, corpo emocional, né, então, dentre as sessões, né, a gente vai trabalhando esses processos, trabalho com a cromoterapia, que é aquele trabalho com as cores, o reiki, né, que a gente canaliza ali uma energia, né, e passa com as mãos, a Edi também, né, é reikiana, né, Edi? E então, tudo isso a gente vai juntando esse processo. Eu, em questão da medicina veterinária, eu sou formada há 12 anos, também, né, eu acho que a gente acaba passando, né, por vários processos, inclusive pessoais, para que a gente possa fazer essa transição, né, de carreira, para tudo isso que a gente começa a olhar, a forma que a gente começa a olhar esses animais, né, o lugar, inclusive, que a gente começa a olhar esses animais. Então, isso começa com uma transição sempre pessoal e aí isso vai se expandindo, né, para todo o resto. Né? Não tem como, eu costumo dizer assim, que não tem como falar que existe a Jaqueline veterinária, que é diferente, né, da Jaqueline na família, enfim, nós somos ali tudo junto, né? Somos um só, né? Então, essa transição de carreira veio através disso e tudo ali iniciou na medicina veterinária sistêmica, que foi onde, né, eu fiz o curso, a formação com a Edi. E a partir disso, né, a gente vem se trabalhando, principalmente, para poder expandir, né, todo esse conhecimento, esse olhar, né, esse processo de autoconhecimento, que para nós também é muito importante, né, e facilitar também esse processo para as pessoas através dos animais, né? Sim, exato. E quando a gente vai estar falando do luto, né, a dor do luto, quando a gente sofre a dor do luto, é uma dor que nos convida a um despertar. Toda vez que a gente olhar para a morte, encarar a morte, né, seja ela nós mesmos, quando a gente passa por alguma situação, ou a gente perde alguém muito importante, e esse alguém pode ser um animal, né, até a gente vai falar isso, a gente vai ter que validar isso, porque muitas vezes, muitas pessoas não conseguem entender o vínculo criado com um animal, né, e o vínculo, a partir do momento, vínculo é vínculo. Então, desde que tenha afeto trocado, esse vínculo ele foi estabelecido e tem uma rotina e tem transformação. O vínculo sempre traz transformação. Então, esse vínculo hoje tem que ser validado a um ponto que já é até pela lei, né? Tanto é que os animais hoje estão inseridos na família multiespécie, legalmente, judicialmente, porque isso é reconhecido, né? Então, quando a gente está falando, quando a gente perde alguém ou um animal, a dor é muito intensa e toda vez que a gente olhar para a morte, é um convite para a gente olhar para a vida, para a nossa vida e ressignificar algo, né? Então, toda dor, e principalmente a dor do luto, ela vai fazer com que a gente olhe para isso, né? Vai ter que haver alguma transformação. E aí foi por isso até que nós decidimos, né, trazer, a gente pensou em trazer esse tema do luto, até porque temos 150 milhões de animais no Brasil, entre cães e gatos. São 150 milhões.
Então, imagina quantos enlutados não existem nesse momento, né? E é um assunto pouco falado, agora está começando a se falar, porque agora está se reconhecendo a família multiespécie, né? Então, a gente tem, eu acho que esse é o objetivo, e quando a gente traz esse luto que vem com a eutanásia, eu acho que isso fica um pouco pesado para aquele tutor, né? E eu acho que a gente tem que começar a falar um pouquinho que existe, quando o tutor passa por isso, né? Saber que dá um lugar para isso, até a gente vai falar como que a gente pode ajudá-lo a se acolher nesse momento, uma visão dos animais que até então a gente não tinha, nem eu como veterinária, nem a Jaque, eu com 25 anos de formada, cheguei a fazer muitas eutanásias, porque eu sou ainda de uma outra época, eu entrei na faculdade em 92, ainda nem se usava o termo eutanásia, era sacrifício, né? Enfim, era uma outra questão, e hoje, né, então, a gente tem, então não é nada contra a eutanásia, pelo contrário, e eu vi, até quando a gente fez o post da live, eu tive alguns comentários, assim, de alguns tutores, algumas pessoas até falando, ai, imagina, não pode se fazer eutanásia, é um animal, né? Só quem passa e vê, né? A gente vai aqui mostrar vários olhares. Então, não é nada contra, pelo contrário, porque é uma dor terrível. Hoje a gente sabe, o tutor, ele não consegue muitas vezes lidar com aquela dor, e é isso que a gente vai trazer esse novo olhar, né, para esse momento, e também acolher ele nesse momento, porque hoje a gente tem uma percepção que vem do animal, né, que antigamente a gente só tem uma visão nossa, humana, para aquele animal na fase terminal de vida. E hoje a gente consegue ter acesso a um campo de informação, né? Que vem do animal, né? Até né, tem alguns veterinários aqui, muitos veterinários hoje já não conseguem fazer, mas quando faz também é difícil, né? Então, eu acho que esse é o objetivo da gente estar falando aqui, né? Isso. E até uma veterinária comentou aqui, que passou o comentário dela, que foi a pior decisão da vida dela, né? Provavelmente de um animalzinho dela, porque o veterinário também passa por essa dor, né? E de tanto o veterinário que também, né, tem que tomar essa decisão em relação a falar isso com o tutor sobre esse assunto da eutanásia, assim como o veterinário, não é só porque é veterinário que vai ser simples para ele tomar essa decisão também. Ele entra naquele papel de tutor, né? E também fica difícil. Então, existe toda essa questão também, né? Com o veterinário que vai fazer o procedimento de eutanásia, né? A dor desse veterinário também, e a do tutor. E aí entra a questão do animal, né? Que às vezes o pessoal esquece, mas e o que o animal de fato, né? E o que o animal quer, né? Que é onde entra hoje isso que você está trazendo, essa informação nova, né? Que é esse olhar do animal para tudo isso, né? Sim, a visão sistêmica nos mostra isso. Então, assim, o objetivo, assim, claro, a gente vai pincelar, nós não temos tempo para isso, né? Eu acho o que é importante aqui, né? Então, assim, acolher, sim, alguns tutores que estão aqui e que vão assistir depois, que estão sofrendo por um luto após a realização da eutanásia. Então, antes da gente falar falar nesse aspecto em si, a gente tem que lembrar que hoje os nossos animais possuem um vínculo muito forte conosco, certo? E por que eu estou trazendo essa informação? Da onde surgiu a eutanásia? Na veterinária, porque é a única profissão onde é legalizado a eutanásia. Né? Tirando alguns países onde é legalizado em seres humanos, né? A única profissão que se tem, né,
autorização é a medicina veterinária. Então, é importante a gente ir fazendo essa construção para depois a gente também fazer esse acolhimento, né, e entender as coisas. E dizer que hoje tem uma outra forma da gente ver e se acolhesse tudo bem, né, quando a gente passa por isso. Porque tem uma construção. Então, a eutanásia, ela surgiu na medicina veterinária na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, onde nem era o termo, nem era eutanásia, né? Era sacrifício, os animais eram sacrificados, os animais de guerra. Então, é importante a gente lembrar disso, porque o veterinário, que era, né, era chamado para a Segunda Guerra Mundial, na Primeira ele nem foi como veterinário, era um ajudante, um auxiliar, era para aliviar o sofrimento daquele animal que estava em guerra, que não tinha recursos, os cavalos que quebravam a pata, né, os cães também que estavam feridos e que não tinham como ser feito nenhum tipo de procedimento naquele ambiente hostil de guerra, né? Então, esse animal não pode sofrer, não tem como ter assistência, faça então o sacrifício. Que né, posteriormente, isso foi para as clínicas veterinárias, porque a medicina veterinária ela surgiu para atender o homem, né? E aí depois veio o vínculo, né, com os animais. E aí, e por que é importante a gente lembrar disso? Porque isso ficou como se fosse, a gente sabe hoje, né, a Jaque sabe, nós temos um inconsciente coletivo, que é uma informação que fica na nuvem. Então, o que está na informação da nuvem da população? Que qualquer animal que esteja em sofrimento, na nossa visão humana, é quase que sinônimo de eutanásia. Uhum. Porque a gente aprendeu assim. É Sim. só assim que a gente vivenciou isso. O animal não pode sofrer, e não deve sofrer, não é isso. Mas eu estou só trazendo uma construção, da onde que vem, né? Então, exato, da onde que vem, né, toda aquela angústia, né, de ver o animal daquele jeito, vamos aliviar isso. E as coisas realmente foram para não se banalizar isso, então hoje a eutanásia ela é um ato médico, liberado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, então tem até as normas de boas práticas tem para você realizar. Então, ela é um ato, sim, que desde que se é feito, né, com todas essas normas, está tudo bem, né? O que a gente tem que eu quero levantar aqui são 2 pontos, para depois a gente ir para o tutor que passou por isso, né? E acolhê-lo, né? Porque eu acho que essa é a maior parte dos meus atendimentos, desse tutor que tem uma dor de culpa muito grande por conta da eutanásia, né? Na verdade, é aquilo. Toda vez que vem um diagnóstico de uma doença terminal, que esse animal pode até vir sofrer, ele nem está sofrendo. Mas eu vejo muitos tutores, assim, o veterinário, ele é tutor também, ele não tem esse conhecimento, isso é muito novo, isso é a visão sistêmica que traz, né? Então, muitas vezes, o veterinário também nessa angústia de não ver o animal sofrer, lá na frente, muitas vezes, após faz uma cirurgia na mesa cirúrgica, e eu como veterinária, em um hospital veterinário, via muito isso, já se optava pela eutanásia no animal durante a cirurgia. Porque ele pode sofrer lá na frente. Então, por um sofrimento antecipatório, já é eutanásia. Então, isso que a gente pode hoje, a gente tem que começar a ter calma, né? Para que a eutanásia ela não seja feita, são muitas queixas também, que parece que o tutor não deu tempo dele se preparar para a perda. O veterinário falou que ele ia sofrer, a pessoa só ficou
com essa informação na cabeça, e ela então faz, mas ela não deu tempo dela assentar isso na alma, se preparar para isso, né? Então, um ponto, quando a gente está falando da eutanásia, né, é sempre achando que esse animal vai sofrer, então já faz, né? Ou, na visão humana, esse animal está sofrendo. Né? Então, isso nessa situação que a gente tem um vínculo muito forte, que essa decisão é muito pesada, né? Não estamos falando naqueles casos de banalização, né? Estamos falando naqueles casos onde aquele tutor tem um sofrimento, numa decisão é muito difícil, né? Porque hoje o vínculo é muito forte, né? Então, Então, tem muitos tutores que têm medo de passar por isso novamente, ter que decidir por eutanásia. Eu tenho um animalzinho velhinho, senil, e tem medo que tenha que passar por essa situação. E hoje a gente vai ver que se você tem esse medo, não precisa ter. Hoje temos outros caminhos, né? E tá tudo bem também se nós já passamos por isso, né? E por que tudo bem? Porque os animais, né, que aí eu acho que para mim, eu acho que de toda a área da medicina veterinária sistêmica, da comunicação intuitiva com os animais, é a parte que mais quebrou meus paradigmas, eu tive que ressignificar muitas coisas, né? Foi essa parte da comunicação dos animais com doenças terminais, em fases que eles estão em UTI, nas UTIs, ou eles estão com uma doença muito grave, eu acho que, né, a Jaque também já viu tudo isso, né? Porque a gente tem que lembrar que nessa hora, né, que é o que a gente precisa entender, que dor é diferente de sofrimento, né, já. E quando a gente está falando de dor, a dor é física, e hoje nós temos bastante protocolos analgésicos, e temos um aparato hoje médico muito grande para assessorar esse animal, para ele não sentir dor, tá bom? Só que a dor pode ser física ou emocional, os animais sentem dor emocional também. Mas sofrimento é diferente de dor, porque sofrimento ele é psíquico, né? Quantas vezes eu vou com aquele meu pensamento naquela situação, e os animais, eles não se lamentam. Então, quando nós vemos os animais, né, internados, e às vezes eles estão sem andar, eles estão em situações bastante debilitantes, eles só estão ali. Eles não ficam se lamentando. Eu queria estar na minha casa, eu não estou mais andando, né? Isso é um processo muito mental humano. E o sofrimento é humano, né? Isso é humano, não é nosso. E nas comunicações, e aí eu assim, eu já fiz muitas comunicações em várias situações, eu acho que uma das situações mais críticas, né, vamos dizer assim, situações clínicas que um animal possa passar, é quando ele está com uma dificuldade respiratória muito grande, né, ele não consegue respirar, então, claro, ou ele pode ser entubado, mas quando ele não está entubado, é uma coisa muito angustiante de se ver, ou quando o animal também tem aqueles processos de convulsão, mas que também tem protocolos para controlar a convulsão. Mas, de qualquer forma, essas situações que não é uma dor em si, física, que se tire com analgésico, mas são situações clínicas mais pontuais, os animais na comunicação, quando a gente faz a comunicação para ver como eles estão, muitos dizem
né? É difícil a gente compreender isso, mas muitos dizem que eles é como se nem eles estivessem ali. Eles falam, o Criador nos poupa de muitas coisas. E eu sinto, porque quando a gente, a Paola é uma delas, ela está aqui, porque eu a conduzi, ela teve um diagnóstico de doença terminal, estava convulsionando, tinha uma indicação do veterinário para eutanásia, mas ela não queria fazer eutanásia, e aí, então, a gente faz essa condução, mas é muito importante, assim, quando a gente faz a comunicação intuitiva, a gente acessa esse campo de informação eletromagnético para ver o que ele sente no corpo. Então, se ele sente dor, a gente acessa a dor, né? Então, a gente vê que, sim, muitas vezes eu sinto as dores de corpo, um mau jeito, mas eles falam, mas eu já nem fico aqui. E muitos comunicadores que fazem comunicação com os animais nessa fase também confirmam isso. Né? Então, isso é uma coisa muito nova para nós. Até para mim, como veterinária, que via os animais naquele estado. Né? Claro, nós vamos cuidar deles, dar todo o protocolo. Esses animais que eu estou falando são animais que estão assistidos, que estão dentro de um hospital veterinário, estão dentro da UTI, sobre cuidados paliativos, né? E aqui, né, não é levar um outro caminho, né, também, para depois a gente acolher, até no final, vou deixar um exercício sistêmico para os tutores que estão aqui, para se sentirem acolhidos, caso você tenha perdido seu animal por eutanásia, né? Porque os animais, os nossos animais, os animais, eles não nos julgam, nunca. Porque uma coisa que é, estudando o luto, o processo do luto, a gente tem que lembrar que uma fase, não que todo mundo vá passar dessa forma o luto, mas uma fase do luto é o processo de culpa, independente de como foi a perda. A mente humana, quando ela perde algo que ela gosta, e ela não tem o controle disso, ela vai buscar, com a mente lá atrás, o que ela poderia ter feito diferente com o objetivo de voltar à cena, de voltar àquela realidade, entende? Para que ver se a gente voltasse àquela pessoa, aquele animal, né? Então, isso é um processo da mente humana, ela se culpar de algum ato. E se eu não tivesse feito isso? E se eu não tivesse feito? Então, independente de como foi a partida, a dor do luto faz a pessoa se questionar, e se ela encontrar um ponto, ela vai se culpar, né? Quando se tem a eutanásia, é o ponto onde ela se prende, né? Quando, claro, tem animais, tem tutores que estão em paz, e tem que ficar, né? Tudo bem, tem que ficar mesmo, mas nem todos ficam em paz. E quando não fica em paz, é exatamente por isso. Porque é o ponto, e se eu não tivesse feito? E se eu tivesse esperado um pouquinho mais? Aí sim, é o e se. E aí, isso é sofrimento psíquico. Quantas vezes, com a minha mente, eu vou naquele processo de dor, né? E que os animais não fazem isso, né? Então, quando a gente está falando do luto que vem da eutanásia, ele tem esse processo, ele é mais doloroso por conta da culpa. Só que os animais nunca nos culpam, porque não existe julgamento dentro da alma e da mente de um animal. Isso fica muito claro nas comunicações, até quando a gente vai estudar um pouquinho, né, sobre a questão, seja da mente ou até do eu superior dos animais,
Para os animais, não tem certo e não tem errado. Na verdade, se a gente vai na sabedoria divina, os grandes mestres, e aí eu vou trazer o grande mestre, que é Jesus Cristo, ele não julgava ninguém, nem os seus inimigos. Não tem certo, não tem errado, não tem julgamento. E os animais, eu falo que eles têm o amor expandido. Eu não uso o termo incondicional, porque tudo exige realmente uma condição para existir. Tudo tem uma condição. Né? E aí, um animal me trouxe na comunicação que o amor deles é expandido. E esse expandido, eu vejo, é o amor do Criador. A gente nem precisa, a gente tem certeza disso. Eles são puro amor, eles não nos julgam. Então, por que eles nos julgariam nesse momento da eutanásia? Né? Então, é importante a gente saber disso, né? Que os animais, muitas pessoas falam, pedem perdão, né? Me perdoe porque eu fiz eutanásia. E os animais, eles não precisam dar perdão, eles falam, porque eu não te julguei, você foi até onde você aguentou. Então, eu acho que um ponto, que é o outro ponto, né? Acolham isso que eu vou falar a todos os tutores. Isso não é para você ir para esse lugar de vítima, né? É para que esse objetivo e essa relação hoje com os nossos animais é para levar mais consciência, mais expansão para a nossa consciência. Mas quando a gente faz uma comunicação com o animal para ver se ele quer a eutanásia, independente da onde, em que situação ele se encontra, o animal nunca pede a eutanásia. Eles não têm medo da morte, mas também não têm medo do que eles estão vivendo no agora. Eles vivem a vida. Então, a eutanásia é um processo que é o que eles falam. Eu vou até onde o meu tutor aguenta. Né? Eles compreendem esse processo do tutor, né? Eles compreendem esse processo do tutor. E sistemicamente, né, quando a gente vai para um atendimento, nós vemos que se o tutor chegou com o seu animal por um processo de dor muito intensa, a ponto de precisar de eutanásia, esse tutor não está passando aquilo por acaso, né? Então, assim, os animais, já que eles têm que partir, e a morte, para eles, é um encerramento de ciclo, eles veem a morte como uma forma muito natural, muito leve, nós que temos medo, né? E a gente acaba tendo medo desse sofrimento que eles estão passando, medo desse sofrimento, e na verdade, quando a gente faz as comunicações, até eu acompanho, até tem 2 lives com 2 tutoras de animais com doenças de fase terminal, com câncer, que o tutor sozinho também, sem acompanhamento terapêutico de um veterinário sistêmico, ele também não dá conta de passar por esse processo. Porque a mente é pesado. E até mesmo com veterinários sistêmicos que têm essa visão. Então, por isso que hoje o veterinário sistêmico, o terapeuta sistêmico, a gente vai vendo como que está esse animal, vai dando suporte, o tutor vai vendo como esse animal está, e isso vai ficando, não vou dizer que é leve, porque é um momento doloroso, mas é um processo de cura para ambos, mas é uma cura para a alma, né? Para a alma. Né? Porque os animais, como nós, estamos aqui com uma missão muito, muito maior, né? Essa tutora falou que ela não deu conta, né? E sim, e faz parte, né? Porque, quando o animalzinho, é o que eu falei, quando o animalzinho ele chega no seu finalzinho de ciclo, ele cumpriu a missãozinha dele, e ele vai precisar partir,
a forma como ele parte, e muitas vezes vai ser a eutanásia apresentada, e aquele tutor, porque aquele tutor não dá conta daquele processo, esse animal está a serviço, como a eutanásia está a serviço, para algo ser visto no sistema familiar. E geralmente é uma dor, né, não dá para generalizar, mas geralmente é uma morte do sistema familiar humano não chorado. Então, eles entram a serviço de algo para nossa... A gente chora pelos animais, mas a nossa alma está ali a serviço de outras coisas. Então, existe algo muito mais profundo, né? E os animais dão conta de estar ali, né? Por mais difícil que seja a gente falar sobre isso, né? Eu também, como veterinária, não posso hoje me culpar, né? Para quantas vezes eu indiquei a eutanásia, né? Como tem tutores, né? Por quê? Porque os animais nunca nos julgam, porque para eles está tudo bem, né? O que importa é a nossa intenção. Qual foi a intenção? Foi por amor? Que é o que muitos... Tem alguns animais que falam isso. E a minha consciência do momento, né, Edi? A consciência que a gente estava naquele momento de dar o meu melhor possível, e o tutor também. E o animal, ele sabe disso, que é o melhor possível daquele momento, né? Exato. É a consciência que eu tinha naquele momento. E tem muitos tutores que se culpam porque ele não quer a eutanásia, mas às vezes as pessoas da casa, ou familiares, ou amigos, enfim, nossa, mas você está deixando esse animal desse jeito, né? E a culpa tem uma pressão, e aí a pessoa se sente egoísta, né? Travou? Ela falou que travou? O meu travou ou foi só para ela? Já voltou, foi rápido. Né? Então, muitas pessoas se sentem... falou que estava dando uma travadinha. Acho que, mas aqui para mim, acho que agora, se tiver, você me fala. Tá bom. Muitas pessoas se sentem culpadas, né? Egoístas, porque elas querem, às vezes, não querer passar. E validem isso. Hoje temos outras formas da gente caminhar por esse processo, né? Que é a ortotanásia. Né? Muitos animais não vão embora e precisam da eutanásia porque nós, tutores, não os liberamos, mas de coração. Uma coisa é a nossa mente querer que vá porque está vendo esse sofrimento. A outra coisa é a gente realmente parar para perceber e ver se realmente a gente está pronto para liberar de coração esses animais. Né? E às vezes a gente nem de mente a gente quer que eles vão. Até entrou eu não sei se ela está aqui ainda, a Suelane. Eu não atendi, ela não passou por atendimento de ortotanásia, mas eu estava fazendo uns stories sobre isso, ela me mandou uma foto no Instagram, falou, me falaram da eutanásia agora do meu cachorro. Ela em prantos, olá. Ela falou, ela entrou, ela está aí. Eu não a conheço. E eu falei para ela, libera o seu animalzinho. E aí ela falou, eu não consigo, ele é muito importante para mim, me dói muito saber que ele vai ter que partir. E estava marcada a eutanásia. Eu sugeri o exercício sistêmico para ela liberar ele de coração, porque ela não queria. E ele foi. Não deu 12 horas, não me recordo, e ele partiu sem precisar da eutanásia. Né? Então,
também vejam esse processo, né? Não tenham medo, né, de passar por isso novamente, porque a nossa ligação hoje com eles é muito profunda. Tudo tem um porquê. Se você passou pela eutanásia, tem algo a ser visto, olhado, curado. Então, acolha esse sentimento, né? Os animais não nos culpam. É que o luto é muito dolorido, né? E é importante a gente liberar isso de eles de coração, né? Sim. E, inclusive, Edi, você falando isso, eu cheguei a fazer um vídeo, né, falando sobre um caso que eu atendi, que eu achei interessante o quanto que esse processo de eutanásia ele é julgado, né, pelas pessoas, ou alguns de não fazer, outros de fazer. Exato. E eu estava num grupo, né, que é um grupo voltado para animais, e aí nesse grupo, não sei, me veio ali de ver o grupo, os comentários, e tinha uma tutora falando que o veterinário tinha falado que o caso, né, da gatinha dela era de eutanásia, e que ela estava sem saber o que fazer, né? Que ela não estava sentindo de fazer eutanásia e ela queria ali a opinião de outras pessoas que tinham passado pelaquela situação, né, parecida com a dela. E aí, quando eu comecei a ler os comentários, ela foi muito julgada. Em nenhum momento ela foi acolhida, porque ali, naquele momento que ela fez aquela postagem, foi uma forma, né, que ela queria que outras pessoas que passou pela situação se conectassem com ela e acolhesse. Mas a última coisa que ela teve ali foi acolhimento, né? E aí isso me chamou tão a atenção que eu chamei ela no particular e comecei a explicar exatamente tudo isso que você está falando para ela, que existem outras possibilidades, que se ela não estava sentindo de fazer, né, a eutanásia, e no fim, eu acabei atendendo ela, que ela é do Rio Grande do Sul, né, acabei fazendo atendimento mesmo à distância para ela ir lidando com esse processo da gatinha, né, que a gatinha não estava bem, na verdade a gatinha nem tinha um diagnóstico, né, fechado a ponto de pensar em eutanásia. Então a gente foi trabalhando esse tempinho para ela ficar junto, né, com a gatinha dela, para ela sentir esse momento. E aí, com isso, foi, que nem você falou, ela foi entrando num processo ali de conexão com aquilo, né? Não digo nem se acostumar, mas, né, entender. Dá um tempo, né? incorporar. Né? Isso mesmo. Incorporar. E aí foi indo, assim, né? Que ela acabou aos pouquinhos indo, sim, ela acabou vindo a óbito, mas a tutora teve esse tempo, né? Não foi aquela coisa que ela teve que ser obrigada ou pela família, porque as pessoas mesmo, às vezes ao redor, os próprios familiares não apoiam, né, esse processo. Não, você tem que fazer eutanásia, né? Vai deixar, né, sofrendo desse jeito. Então a gente vê que às vezes a pessoa não tem uma rede de apoio, né, para isso. E uma coisa que eu percebo muito, até dependendo da postagem que eu faço, os comentários, a gente vai esbarrar numa questão eu até anotei aqui, para não esquecer, os princípios religiosos. Por quê? Porque dependendo do princípio religioso que a pessoa tem, é como se tá tudo bem fazer a eutanásia. Porque os animais não têm karma, e não tem mesmo. Eles E tem outras pessoas que falam, por eles, a gente pode fazer eutanásia, é melhor não deixá-los sofrer, porque eles não estão aqui para sofrer, porque eles não têm karma. Ou, né, ninguém tem direito de tirar a vida de um outro ser. Então, nós temos essas duas polaridades. Não tem certo e não tem errado, né? A pessoa vai ter que fazer o que o coração dela deixa ela em paz, né? Eu acho que isso é importante. O que vai fazendo sentido para você ter paz. Mas esse foi um questionamento meu, de início de carreira, quando eu tinha 22 anos de idade. Eu já saí
atendendo num hospital escola, porque assim que eu saí da faculdade, eu fui contratada como médica veterinária de um hospital escola, e era público o atendimento, então eu atendia muitos casos, e naquela época tinha muita eutanásia, até aleatória. Então, o único respaldo que eu tinha, eu falei, gente, será que eu tenho direito de tirar a vida? Eu fui buscar. E hoje eu me deparo, depois de 20 e tantos anos, eu me deparo com isso. Então, o que eu acho que é importante, por isso que a pessoa vai ter que fazer o que ela sente bem na alma, né? Os animais, realmente, eu fui estudar até recentemente sobre isso, para a gente ter um pouquinho mais de respaldo e bate com o que eles trazem na comunicação, né? Os animais realmente, e eu fui buscar exatamente porque estavam vindo informações da comunicação, que aquilo estava me chamando a atenção, até se a tutora do Vicente está aqui, eu agradeci muito ela, porque através do Vicente eu aprendi muita coisa, porque os animais, eles não têm karma. Eles não têm karma porque eles não têm livre-arbítrio. Eles não têm, né? Então, como eles não têm livre-arbítrio, eles não têm karma. Só que não é porque eles não têm karma, eles não vão sofrer. E aí, quando a gente vai buscar, né, até na doutrina espírita, apesar de eu não ser, não praticar, não sou espírita no sentido, não vejo espírito, isso a gente é um processo telepático, mas no estudo, né, que é uma filosofia de alguns mestres, eles falam que os animais, o sofrimento que eles passam, não aquele que vem do homem, né? Mas tem sofrimento que eles passam na natureza mesmo, né? Sim. O sofrimento dos animais, as dores, né? Quando realmente é incontrolável e tudo mais, a natureza principalmente, é um momento de evolução. A única forma de evolução, de consciência, de expansão de consciência, é através do sofrimento. Então, isso, por que eu fui buscar estudar essa informação até recentemente? Porque alguns animais que eu estava acompanhando de ortotanásia, onde os seus tutores não queriam fazer eutanásia, então a gente tem que acompanhá-los, né? Tem que dar assistência psíquica para o tutor e ver como esse animal está vendo a situação. Esses animais me traziam para agradecer muito esses tutores, porque aquele momento que para o tutor estava sendo dilacerante também ver aquele animal sem andar, deitado, fazendo xixi, as suas necessidades deitados, enfim, todo o processo, ele é doloroso, né, de ver nós seres humanos. Mas os animais estavam trazendo que eles estavam se sentindo muito gratos, porque dessa forma eles estavam dando saltos na sua evolução. Porque estava sendo a primeira vez que eles estavam recebendo amor quando eles estavam doentes. Olha. Que lindo. Olha que profundo. Isso. E aquilo me impactou muito, chorei quando veio essa informação. E realmente, desde que eles estão na natureza, eles morrem. Simplesmente morrem. Sem assistência, isso pensando na natureza, porque eles estão aqui há 8 milhões de anos, nós só há 100 mil, né? Então, eles já passaram por muitas coisas, muito mais que nós. Eles sabem viver e morrer, isso está no DNA. E mesmo quando a gente está falando dos animais domésticos, os animais domésticos, aqueles que viviam no quintal, quando eles ficavam doentes, como que era, né, Jaque? Sacrifica. Né? Era uma coisa banalizada. De 20 anos para cá, o vínculo se estreitou. Esses animais são vistos como filhos, né? Então, eles estão recebendo um amor que eles nunca receberam, principalmente no momento de morte, que é um momento muito importante para todos os seres. Então, e aí o Vicente foi o primeiro animalzinho que me trouxe isso. Ele estava paralítico há mais de 8 meses, com câncer, né?
definhando, mas bem, me agradecendo porque ele estava, né? Então, então quando a gente, tudo bem passar pela eutanásia, porque foi assim que a gente aprendeu até agora. Só tinha esse caminho, não existia algo. E todo mundo que optou pela eutanásia optou por amor. É um ato de amor. Né? E por ser um ato de amor, a pessoa precisa se acolher. Né? E não tenha medo de passar novamente. Né? Hoje tem outros caminhos, saber que os animais sim dão conta, a gente pode, né, ajudar, tem veterinários sistêmicos que podem ajudar a comunicação, né, e lembrar que toda vez que a gente passou por isso, né, a gente vai ter sempre que olhar alguma questão nossa do sistema familiar humano que não foi vista e não foi chorada, né, então nada é por acaso, por isso que a gente tem que confiar, né, eu acho que é isso, falei demais. Não, não é lindo, né? Todo esse processo, o quanto os animais, eles não exigem a troca, né? Essa questão aí de repente, o quanto é lindo amar um animal e fácil, inclusive, né? Pela questão deles não fazerem essa projeção de volta, como, né, a gente faz com outras pessoas, né? Como é humana essa questão da projeção. E a conexão profunda que eles têm, né? Nessa família que ele está inserido, e essa conexão que ela é muito maior, né? Tanto com o divino como o que eles trazem lá de trás, né? Da ancestralidade deles. Essa questão também é da força, né? Que às vezes a gente coloca os animais como tão frágeis, né? Sensíveis, e a gente esquece de ver a força gigantesca que tem dentro deles, que eles carregam, né? Nesse DNA, na ancestralidade, né, Edi? Exato, exato. Eles têm essa força que nós não temos. A gente projeta a nossa dor humana, a nossa incapacidade humana de estar ali, sendo que para eles está tudo bem, né? Uhum. Eles dão conta, porque eles estão vindo há muitos, mas há muitos anos, né? Milhões de anos antes de nós. Isso é epigenética, né? Então eles têm realmente a força, né? Mas mas aqui não é em forma alguma, né? É para fazer com que quem passou por isso se sinta mal. Pelo contrário, né? Saber que tem um porquê de ter passado, nada é por acaso, não tenha medo de passar por isso novamente, hoje tem outros caminhos, que até a gente conseguir mudar, né, um paradigma, uma verdade, que até então já se vem construída desde a graduação, isso que a gente está falando, a gente não aprende na graduação. Eu levo essas informações hoje para um curso tradicional de pós-graduação, né? E hoje muitos veterinários já não se sentem mais confortáveis em realizar a eutanásia. E está tudo bem também, né? Porque a gente vai ter que nos consultar, né? E aí, acho que, talvez, não sei, está quase dando o horário, né? Eu queria eu queria finalizar com uma frase de uma, tá no meu feed, assim, opa, de uma cachorrinha, né? Para quem hoje, tem muitas pessoas aqui que eu sei que perderam seus animais recentemente, né? Ainda, ou só de ouvir falar, acessam uma dor, e que seja por eutanásia ou não, né? E eu falo que as frases que vêm dos animais falam com a nossa alma, né? Então, deixa o coração, abrir o coração. É simples, mas sempre nos toca, né? Onde ela fala que a cachorrinha foi uma pug. Ela fala, se tem dor, se tá tendo dor agora com a minha partida,
porque teve amor. Então, deixe o seu amor expandir, o meu amor, o seu amor por mim expandir até a dor ficar sufocada, até essa dor sufocar. Então, ela me mostrava uma imagem, né, do amor e da dor. Então, para que nesse momento, que a tutora que estava sofrendo, ela falou, vai se focando no meu amor, e ela me mostrava a imagem do amor expandido, 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 a um ponto dessa dor ficar sufocada. Né? É o que é o convite que eles fazem, esse nosso alto amor, e que começa, né, a gente lembrar desse amor deles. Né? Então, e essa foi uma mensagem até de um animal que partiu por eutanásia. Então, eles não nos julgam, eles sempre são muito acolhedores, e eles estão nessa caminhada conosco, junto conosco. Eles precisam aprender de um lado e nós de outro, né? E a gente percebe isso na nossa relação com eles, né? Eles têm um amor, uma disponibilidade da entrega, que é isso que a gente tem que aprender com eles, a consciência, acessar esse nosso lado, né? Enquanto a gente vai levando outro tipo de consciência com eles através do amor. E eu não queria finalizar essa live sem falar essa frase que eles também sempre falam, que o que eles mais precisam e o que eles querem nos momentos terminais é sentir que eles são amados. Eles não querem saber de medicação, se tem técnica para fazer, se tem exame para fazer. E também não se culpem se vocês não estiverem perto dos seus animais no momento da partida. Eles nos sentem. Então, o que eles só querem é sentir o nosso amor, porque o amor é que vai curar a alma deles. Ai, que lindo, né? É demais, né? De profundo, assim, nossa, que mensagem mais linda, né? E você que já se conecta direto, né, com esse processo, eu imagino o quão completa você fica, né, quando vem essas mensagens dele. Eu choro sempre, porque vem é um amor, né? Um acesso de um campo de um amor, de uma profundidade, que eu falo, meu Deus, eu preciso, e que eu consiga cada vez mais incorporar isso, né? Vivenciar isso, porque se chega até mim, eu tenho que tentar, né? Falador do luto, ele exige transformação, então eu também quero deixar uma reflexão aqui. Muitas pessoas falam, poxa, que trabalho bonito, né? Sempre falam isso para nós, né? A sistêmica dá essa leveza. E eu falo, eu vou me emocionar. Foi a dor do luto que faz eu acessar essa maravilha hoje, que foi um presente de Deus, né? Então, a pergunta, né? Acho que a reflexão que eu deixo para vocês, se você está com uma dor do luto, o que é a dor do luto? O que está por trás dessa dor do luto? O que você pode ganhar? O que você pode se transformar com essa dor? Porque toda dor, a intensidade da dor, você tem uma polaridade oposta, que é da alegria, da satisfação. Então, se você está na dor, tem uma luz. Então, ao invés de você ficar na dor, depois que acessar, curtir, precisa entrar nesse processo, depois veja o que essa dor tem para me ensinar. Aonde ela quer me levar? Se faça essa pergunta, né? E isso é muito lindo, porque eu acho que toda dor, ela, como o próprio animal diz, os animais dizem, né? É um processo de evolução. Então, onde que a gente vai chegar com tudo isso? Tem algo. E o ser humano morre de medo de sentir dor, né? Não quer sentir dor. Mas é a dor que vai fazer todo esse processo de ressignificar, de transformar, né? E acolher com amor aquilo que está doendo, né? Exato. E aí, como eu prometi,
Eu vou deixar um exercício sistêmico para quem tem uma culpa, sente uma culpa por ter feito, né, realizado a eutanásia. Eu acredito que essa live já tenha dado um conforto, mas o exercício sistêmico, ele é sempre para a alma, né, então, né, é importante que você respire agora, se você sente essa culpa, esse peso, né, de ter realizado, né, e fique um pouquinho com você, respire e se fale, né, eu fiz o meu melhor. Eu fui até onde eu aguentei, por amor. E está tudo bem. Deixa fale essa frase para você e sinta no seu corpo a leveza, né? Porque é um processo mais nosso, mental, do que realmente um julgamento que vem dos animais. Nossa. Que lindo, Edi. Obrigada por esse presente maravilhoso que foi essa live. Eu falei já um pouquinho para você o quanto eu me conecto com você, com o seu trabalho, com o seu profissionalismo, com a sua humanidade, né? O quanto você é querida e admirada. Aí é recíproco, eu também, a gente sempre se conectou, eu e a Jaque. A Jaque quietinha, mas a gente sempre sentava do lado, lembra? Nas aulas, né? Uhum. E ela também, no tradicional, era especialista em medicina felina, eu também. Então, a gente já se conecta em vários níveis, né, Jaque? Gratidão mesmo por todos que estão aqui, você por esse convite, para falar desse assunto que é muito delicado, que tem muitas coisas, né? A hora que só de eutanásia tem muita coisa, luto tem muita coisa, mas é importante que a gente vá falando sobre esse assunto cada vez mais. Cada um tem um olhar, né? Sobre esse assunto, e todos são sempre muito bem-vindos, né? Para acrescentar, né? Eu nunca consigo acompanhar os comentários, o meu celular ele trava, então, mas eu acho que qualquer coisa. Mas aí o pessoal depois pergunta depois, né, no particular Isso, da aí qualquer Edi, né? coisa no particular, vocês perguntam. Então é isso. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. E obrigada a todos que participaram. E espero que agora esteja com esse coração um pouquinho mais leve, né? Um pouquinho mais em paz e saia daqui com a tranquilidade, né? E amparado aí por toda essa luta que a Edi trouxe pra gente. Isso, exato. Se acolham, né? Porque os animais só querem nos ver felizes e bem. Com certeza. Com Tá bom? certeza. Edi, ótima noite. Obrigada. Para você também e para todo mundo também. Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Sou imensamente grata por ser um canal facilitando a consciência de animais humanos através dos animais não humanos. Com muito amor e carinho, eu sou Jaqueline Pires Bertoli, médica veterinária, holística e sistêmica e terapeuta da família multiespécie.